Glória a Deus. A oração que pode gerar uma mudança para melhor. Então a gente está começando aqui o primeiro livro de Samuel, né? Lemos o capítulo 1, versículo de número 17. Quando o servo Eli disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que tu lhe pediste. Foi assim? Glória a Deus. Capítulo 1 de Samuel, versículo de número 17. Então esse livro de Samuel é um livro histórico, certo, irmãos? Depois eu não sei, eu falei não é porque eu não falei não, porque o irmão agradeceu, né, o irmão Amarildo, pelas orações que o Senhor respondeu através dos irmãos que oraram em suas casas, oraram aqui nessa live, no culto passado, e o seu colega, né, seu amigo, seu irmão, estão bem melhor da situação da Covid que eles se encontravam, né? Então, Deus seja louvado. Então, irmãos, nós estamos lendo esse versículo, capítulo 1, mas antes de nós conhecermos um pouco a necessidade, né? A necessidade da mudança. Se você acha que não precisa de mudança, então você se torna uma pessoa religioso. Mas você tem que conhecer essa necessidade da mudança. E assim nós vamos entender, no primeiro livro de Samuel, voltando aqui para o cenário histórico, o livro de Samuel ele está dentro do contexto da época dos juízes. Até porque quem foi o último juiz, que foi juiz ao mesmo tempo profeta e sacerdote, foi Samuel, né? Mas ele é uma mudança em que a história dos juízes não era nada boa. Se você ler o capítulo 21 de Juízes, o último versículo, o aspecto moral, ético, as pessoas estavam em uma verdadeira desordem, não havia limites. Então, veja aí, capítulo 21, o versículo 25 diz: naqueles dias, em quais dias? No dia do contexto dos juízes. Não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Trocando em outras palavras, cada pessoa tomava a sua própria decisão de fazer o que ela queria. Se ela achava certo, esse aqui é o certo para mim. Ou seja, parece que a verdade foi diluída em várias, cada um tinha suas verdades. E aí eu olhando aqui o contexto, né? Se você ler o livro de Juízes, você vai ver coisas absurdas: guerra civil, estupro, mortandade, assassinato, existe lá uma porção de desobediência, pecado. Mas olha, o capítulo 1, 1 Samuel, versículo 2, olha como a situação de Israel, eles, assim, todo mundo está fazendo, não, eu vou fazer também. Aí diz a Bíblia que ele vai começar a falar sobre Eucana, né? Que é o pai de Samuel, o esposo de Ana. Olha, só para você entender, Eucana tinha 2 mulheres. Então, do ponto de vista bíblico, Deus estabeleceu o casamento para ser um casamento, uma só carne entre um homem e uma mulher. Mas a gente já observa aqui que as influências, que cada um fazia o que parecia certo, ela estava ali. Então, havia uma necessidade de mudança ética. Então, estava uma desordem moral, uma desordem ética. Então, cada um fazia o que parecia ser certo, e Eucana tomou para si 2 mulheres. Ele cita o nome das 2, uma era Penina e a outra era Ana. Aí o detalhe é que Ana não tinha filhos, certo?
Então, havia uma necessidade de mudança. Porque quando a sociedade, aos poucos, elas vão se afastando dos projetos de Deus, elas vão se reinventando, elas começam a adotar práticas que Deus não aprova, apenas permite, mas Deus não aprova. Tá certo? Então, a necessidade da mudança. Hoje, né, a família, a questão da moralidade e a religião são 3 áreas em que está sendo bastante afetado por esse movimento de desordem, de falta de ética, de falta de moralidade, né? Tivemos aí ultimamente num país aqui vizinho ao nosso, na América do Sul, em que a prática do aborto foi legalizada pelo próprio Estado. Então, é uma bandeira que interessa a muito desse grupo de pessoas que querem uma vida assim, fazer o que parece ser certo para eles. Então, a oração, ela pode gerar uma mudança para melhor na vida de uma pessoa. Então, somente ela reconheça os seus erros, reconheça que ela está fazendo a coisa errada e que ela precisa mudar o seu estilo de vida, mudar para melhor. E só se pode mudar para melhor se passar pelo caminho da oração. A oração do pecador arrependido, que reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, reconhece que está em pecado e que precisa de um Senhor e Salvador na sua vida. Então a mudança começa aí. Então anote bem, no aspecto ético estava em desordem, porque cada um fazia o que parecia correto, certo? Ana tinha um problema físico, né? Um problema na sua vida. Ela era uma mulher que não conseguia gerar filhos. Então era uma questão mesmo dela. Cada pessoa carrega os seus problemas. Quem é que não tem um problema, uma deficiência? Então, a oração, ela pode mudar a situação, irmãos. Porque Ana só fazia se lamentar a sua sorte. Porque ela não tinha filho, o Senhor impediu. Então, acontece hoje em que muitas pessoas têm algumas limitações do campo físico, na questão da enfermidade. Então, a oração pode mudar para melhor. Se você está enfermo nesta noite, glória a Deus, clame pelo nome de Jesus, porque aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, se você crê, Deus pode mudar a sua situação, Deus pode te curar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A infertilidade era um problema físico, mas Deus pode mudar a situação. Glória a Deus. Deus pode tirar a esterilidade. E essa questão da esterilidade, aqui eu estou falando do campo físico, da mulher. Mas isso aqui tem uma aplicação espiritual. Porque percebam, do aspecto moral, eles estavam precisando de mudança. E quando se fala de esterilidade espiritual, nós vamos percebendo que a igreja dos dias de Juízes, assim podemos dizer, a igreja nos dias de Eli, era uma igreja que, diz a Bíblia, que não havia manifestações espirituais. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Parece que já estava, Eli só fazia sentar numa cadeira perto ali de uma coluna. Ele já estava muito avançado em idade. E do aspecto espiritual, isso trazendo para os dias de hoje. A esterilidade espiritual é um grande problema que nós, como igreja, precisamos. Porque outras gerações estão surgindo, e as gerações que são mais novas,
Parece que aquela geração do Salmo 103, que diz que o livro de Juízes, as gerações que viram todas as maravilhas de Josué, conheciam ao Senhor, mas surgiu uma nova geração que não conhecia o Deus de Israel. E quando não se conhece, irmãos, começa a fazer coisas que Deus não mandou. Então, quando não se conhece ao Deus vivo, entenda, parece que não há uma mudança, parece que não há uma frutificação espiritual no meio da igreja. Então, irmãos, há necessidade de mudança, seja no aspecto físico, de doença, de enfermidades, seja no aspecto espiritual, de o homem precisa, porque a Bíblia diz que eu sou a videira, vós sois os ramos, todo ramo que está ligado, conectado à videira, este produz muito o fruto espiritual. Glória a Deus. Perceba que eu estou fazendo uma análise, falando de um problema crônico e físico, mas reportando a um problema espiritual. Uma geração que não conhecia o Senhor, eram filhos de Belial, e vocês vão perceber outra necessidade de uma mudança, no aspecto eclesiástico. Veja aí o versículo 3. Subia este homem, chamado Eucana, ele subia ao templo, né? Na verdade não tinha nem templo, né? Ele subia ao tabernáculo do Senhor, e ali ele ia sacrificar a Deus. Todo ano, na sua cidade, de ano em ano, ia para adorar e sacrificar. Então a gente percebe hoje que as pessoas, com a sua vida sem mudança, elas querem entrar na igreja e continuar sem mudança. Se você puder arrumar um pouquinho d'água ali, viu? E elas vão continuando servindo a Deus, está entendendo? Elas não querem abandonar suas práticas pecaminosas, mas querem continuar na igreja, adorando, servindo, está entendendo? E aí nós vamos encontrar, no versículo de número 3, do capítulo 1, que quem administrava o culto eram dois sacerdotes chamados Ófine e Finéias. Então, do ponto de vista eclesiástico, da chamada de Deus, parece que a situação estava precisando também de uma mudança. Porque esses dois sacerdotes aqui, que eu citei o nome, lá na frente o próprio Deus vai puxar a orelha do pai deles, diz: olha rapaz, você está deixando o seu filho fazer a coisa errada. Então, mas ele parece que ele não tinha aquela força mais. E os filhos dele, pelo amor de Deus, apesar de ocuparem um cargo eclesiástico, porque hoje em dia, até nos dias de hoje, as pessoas eles querem exaltar o cargo, mas não querem a carga. Eles querem status, posição eclesiástica, mas eles não querem o sacrifício de você servir a Deus. Então muita gente serve a Deus, galga posições eclesiásticas, mas não tem mudança dentro do coração dele. O que adianta ter título e não ter mudança no coração? O que adianta ter o título, seja lá o que for, hoje tem vários nomes, né? Mas se não tem mudança, porque presta atenção, esses dois sacerdotes, eles estavam cumprindo o papel de sacerdote, tá certo? Mas no capítulo 2, eu vou pular aqui um pouquinho para o versículo 12, eles eram os filhos de Eli, eles eram filhos do sacerdote também, automaticamente eram sacerdotes. Glória a Deus. Bem, é claro que os filhos dos pastores que tem chamado, pode ser pastor, né? Né, Carlinhos? Mas só quando tem chamado. Quando não tem chamada, se for só para ser por causa do pai, que o pai indicou, a chamada é individual. Está entendendo? Olha como é que a cidadão,
ele tinha um cargo eclesiástico na igreja do tempo de Eli, mas eles eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. Estão entendendo, irmão? A situação é necessária uma mudança do chamado. Eles estavam motivados para trabalhar no templo, mas por uma questão de finança, de dinheiro. Não porque eles tinham vocação, porque eles, se você for explorar, eles eram sacerdotes adúlteros, eles eram sacerdotes que roubavam o dinheiro lá, o sacrifício. Então eles não eram pessoas corretas, mas eles estavam assumindo uma posição eclesiástica, com motivações erradas, no exercício eclesiástico. Então, havia uma necessidade de mudança nesse panorama que eu estou passando aqui, da historicidade da igreja do tempo de Eli. Mas eu não estou falando que a igreja do tempo de Eli não foi só naquele tempo não, Roberto. Há uma necessidade de mudança também hoje. Glória a Deus. Hoje em dia as pessoas querem, por exemplo, no tempo dos juízes, um levita, como se fosse um auxiliar, saía procurando uma oportunidade para dirigir uma capela na casa de alguém. Está lá na Bíblia, eu não estou inventando não. Depois veio uma tribo e disse: mas tu quer ser sacerdote de uma capela ou quer ser sacerdote de uma tribo? Eu quero ser sacerdote de uma tribo, que vai ganhar mais. Pois então vem comigo. Estão entendendo como era que o pessoal vivia? Isso não é diferente dos dias de hoje. O chamado é uma vocação divina, não é profissionalismo. A necessidade de mudança no aspecto eclesiástico também está dentro desse quesito. Mas um quarto aspecto que tem que ter mudança. Eu estou falando da mudança ética. Eu estou falando de uma mudança individual, de um problema físico, de uma enfermidade, da questão eclesiástica, mas uma outra questão muito importante. Porque como é que um homem, não estou menosprezando aqui, né, as mulheres, todos têm a sua importância, homem e mulher, mas numa convivência humana entre um homem e a mulher, tem que ter muita graça de Deus, né? Agora, um homem conviver com duas mulheres, e ele ter que repartir, ter que conviver, e aí o que isso vai gerar? Acompanhe comigo o texto bíblico. Diz a Bíblia no capítulo 1 de Samuel, o versículo de número 6. Havia uma espécie de rivalidade, diz a Bíblia, e a sua competidora, não chamava nem o nome de Penina, era competidora, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, irmãos, problemas familiares até hoje nós temos. Famílias influenciadas pela rivalidade, pelas contendas, pelas brigas, casais que se brigam mutuamente, filhos que não se unem, irmãos que não se unem. Aqui duas mulheres que se brigavam uma com a outra. Preste atenção, como eu falei, se só com uma mulher já tem as questões que o homem tem que procurar perdoar, tem que procurar amenizar, a mulher tem que entender, eles têm que se ajustar. A palavra-chave é ajustar-se mutuamente. Porque se um briga e o outro briga também, aí o negócio fica feio. Então, se um falar mais, se um aumentar o tom, e o outro duplicar o tom, aí, meu amigo, o negócio, a confusão é feia. Mas, com a graça de Deus, tem que haver uma mudança. Mas, repare
a necessidade da mudança na questão família. Porque havia uma rivalidade, havia briga, havia constantes palavras mútuas, trocadas uma com a outra. E aquele era um clima nada agradável. Então a necessidade de uma mudança no lar, a necessidade de um marido transformado, a necessidade de uma mulher transformada. Irmão, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas nós precisamos de mudança. E aí nós estamos falando sobre a oração de Ana, porque a oração de Ana, ela vai gerar uma mudança para melhor. É a oração que ela vê a necessidade. Glória a Deus. Mas tem outra coisa que eu quero falar também. Porque toda aquela confusão, todo aquele cenário de rivalidade, Adailton, sabe, foi que gerou no coração de Ana? Tristeza. Ela vivia uma vida depressiva. Uma mulher triste, depressiva, brigava constantemente e não tinha paz consigo mesmo, não tinha paz com a outra, com a sua rival. Já está dizendo, era uma rivalidade. Então, no aspecto emocional, ela tinha tristeza na alma, como foi lido o texto bíblico, e ela só fazia chorar e não tinha nem vontade de comer. E Eucana chegou a dizer: mulher, por que tu está chorando, mulher? Por que tu não come alguma coisa? Porque tu vive com esse coração ruim, mulher. Aí ele ainda se colocou: eu não sou melhor do que 10 filhos. Esse homem aqui se achava, viu? Mas a mulher queria, na verdade, o problema da questão é porque uma gerava filhos e ela não tinha filhos, então ela se sentia inferior, né? E aí começavam as brigas. E todas essas brigas, irmãos, só gera no coração tristeza. Então a pessoa não está bem consigo mesmo, não vive em paz com os outros, não vive em paz consigo mesmo. Então, o aspecto emocional, ela precisava de... Irmãos, olha, trazendo para os nossos dias hoje, há muitas pessoas que estão precisando dessa restauração, a restauração da alma, porque as decepções, as crises, as perdas, as pessoas têm uma tendência a se entristecerem, e o coração vai abrigando aqueles sentimentos ruins, e daqui a pouco nós precisamos de uma mudança para melhor. E irmão, não tem outra coisa melhor. Glória a Deus. Nós precisamos aprender com essa mulher, porque ela vai dar um passo à frente. Ela não vai alimentar essa tristeza, ela não vai continuar na melancolia, ela precisa da mudança. Mas interessante é que o ambiente religioso em si daquela igreja de Eli era uma igreja sem graça, uma igreja vazia espiritualmente. O próprio Eli não tinha, era um sacerdote que já não tinha mais discernimento. Irmãos, quando uma liderança perde o discernimento, aí ele começa a julgar as pessoas de forma errada. Mas isso é uma questão, só mostrando para vocês, porque o próprio sacerdote estava comprometido, precisava de uma mudança. E parece que quando a pessoa vai chegando um tempo, ela não quer entregar não, né? Ela diz: só sai daqui se for um... Vocês entenderam o que eu quis falar? Só vai sair se for no caixão. Porque não se preocupou em preparar os filhos, não se preocupou em colocar outra pessoa para tomar de conta. E a coisa foi empurrando com a barriga, como um costume. E daqui a pouco, um líder que não trazia mais palavra de consolação, a mulher chegava atribulada, ao invés de trazer palavra de consolação. Tudo bem que ele foi usado aqui nesse versículo 17, né? Tá certo? Como ele diz assim, ó: vá em paz, e o Deus de Israel escute a sua petição. Aqui
De repente, acendeu uma luz e ele foi usado por Deus para profetizar sobre aquela mulher. Pelo menos uma coisa boa ele fez. Mas no contexto geral, a igreja de Eli precisava de mudança. A igreja atual. Nós não podemos ficar só catando aqui. Nós precisamos ver o mundo como um campo branco, que está pronto para a colheita. Precisamos abrir os nossos olhos e dizer que Jesus salva. E dizer que para o perdido, que Ele é a salvação. Para o doente, Ele é a cura. Para o faminto, Ele é o pão. Para o sedento, Ele é a água da vida. Para as pessoas religiosas, Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Glória a Deus. Não é só aquela religião vazia, religião sem graça. Está escrito, viu, irmãos? No versículo 9 ali, quase 100 anos de idade. Ele estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Meus irmãos, aí vem a decisão de orar. Ela não pode ficar com esse... Havia problema demais. O problema não era só na esfera privada, física. Era problema na esfera emocional, na questão conjugal. Havia problemas espirituais, problemas na própria administração lá de Eli com os seus filhos. Então, Ana começa a dobrar o joelho, ela começa a orar, e a oração dela é ousada, ela começa a clamar, a pedir a Deus. Perceba, aí no capítulo 1, versículo 10. Eu vou orar quando eu estiver bem. Não, ela já estava com a alma amargurada. É com a alma amargurada que você vai começar a orar. Não espere ficar boa. Ore estando mesmo doente. Porque a oração pode gerar uma mudança para melhor. Então Ana orou ao Senhor. E é uma oração quebrantada. Ela chorou abundantemente. Presta atenção, irmãos. Ana precisava orar porque somente através da oração Deus pode fazer uma mudança para melhor. Por exemplo, é através da oração que os valores perdidos podem ser conservados na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja. Os valores já tinham sido de água abaixo, já tinham sido escoados pelo ralo, mas a oração faz com que os valores sejam renovados, com que a moralidade possa ser fortalecida, com que aquilo que está quase que envelhecendo, Deus vai aperfeiçoar pelo poder da oração. O problema da infertilidade, seja física ou espiritual, era um problema dela, individual, mas ela apresentou esse problema em oração, fez um pedido a Deus. Senhor, eu oro a Ti, o Senhor é aquele que abre, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que estende a mão, o Senhor é aquele que tem o poder. Glória a Deus. Irmãos, como motivar esses líderes obreiros para serem realmente vocacionados? É outro motivo de oração, viu, irmão? Como sarar as famílias, irmãos, tem família que é doente, viu, irmão? É o marido que não fala com a mulher, é os filhos brigando, é briga e são mal. Irmão, aí é uma ferida que está aberta há anos. Só oração pode mudar essa situação. Como trazer a restauração da alma de uma pessoa que está aflita, atribulada, famílias perturbadas. A oração pode acalentar a alma. E outra coisa importante, a oração de Ana, irmão Misael, é o início de uma mudança, do avivamento, de uma igreja que estava quase que fechando as portas. Mas a oração pode mudar, a oração vai gerar mudança, amém? Glória a Deus. E ela vai orar com propósito, versículo 10. Ela vai fazer uma oração com a alma amargurada e vai se quebrantar. A oração com quebrantamento. A oração propõe também uma outra coisa, versículo 11, irmãos. O que é? Semana passada eu falei sobre Jonas.
Jonas fez um voto e Ana não foi diferente. Ela fez um voto também. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva não se esqueceres, mas a serva deres um filho, varão, eu vou entregar este varão todos os dias da sua vida. Ele vai fazer um voto do Nazireu. Glória a Deus. Irmãos, ela entregou, fez uma oração de entrega total. Ela estava tão concentrada, porque para você se orar, você tem que se concentrar, não é não? É verdade? Você passa ali meio, um tempinho orando, de repente mexe com a coisa, algo lhe chamou a atenção, mas ela estava tão concentrada que chamou a atenção, como eu falei, do sacerdote. O sacerdote ficou olhando e pensou que ela não falava, ela só balbuciava os seus lábios, invocando a Deus e orando e chorando, e o homem não teve nenhuma sensibilidade. Mas aí eu tive olhando que a oração que Ana fez, ela foi muito, propósito, mas ela trouxe alguns benefícios. Eu quero citar algum desses benefícios. Por exemplo, no versículo de número 15. No versículo 15, irmão Roberto, Ana recebeu, foi uma pancada do sacerdote. O sacerdote, mulher, tu já está aí. O sacerdote não orava, ainda julgava os outros que estavam orando. Misericórdia. Tem irmão assim, né? Que nem faz e atrapalha quem está fazendo. Assim foi Eli. Acusou ela de estar embriagada. Irmão, nessa hora aí, do ponto de vista humano, a pessoa sobe o tom. Como é que é, Carlinhos? Mas a oração muda o coração, Carlinhos. Viu, irmão? Vamos, Israel. Quando vem alguém altamente agressivo contra nós, a oração prepara o coração para a gente não subir o tom diante da agressividade. Ela, pelo contrário, ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, eu estou aqui pedindo em espírito de oração, eu não bebi nada, eu estou aqui no jejum, eu tenho derramado a minha alma. Não tenha a sua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenham falado até agora. Meu irmão, a oração promove uma mudança no coração. Ao invés de subir o tom, de ser agressiva, Ana estava agora com o coração aplainado. Glória a Deus. Segundo benefício da oração, versículo 18. O seu semblante já não era triste. A parte final. Ou seja, irmão Misael, restaurou o coração. Ela já estava com o coração mudado. A outra iria provocar, porque assim, quando você vai para casa, tem sempre aquelas pessoas que são provocativas para brigar. Aí você está bem andando no espírito, você vai ficar caladinho, você não vai responder. Porque tem gente assim, até no trabalho, né? O camarada vem o irmão, aí começa a dar piada para o irmão brigar. O irmão já está só na misericórdia, orando ali, o coração já está sarado. E o terceiro benefício que ela recebeu da oração, sabe qual foi? O próprio Eli disse: Roberto, vai em paz. Vai em paz. Ela estava desfrutando da paz com Deus, da paz consigo mesmo, e da paz sem ter raiva um do outro. Glória a Deus. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que tu pediste. Pronto. Irmãos, quando Ana, dentro dos seus deveres conjugais, o negócio aqui era estreito, do ponto de vista da intimidade, do casamento, que o homem
tinha que ele cumprir os seus deveres conjugais com Ana. E aí Deus, que a oração dele sobe, a oração dela sobe, e Deus se lembra, e Deus atende, e Deus, o coração dela já estava sarado, a mente, e aí Deus abre a madre, e nasce um menino, cujo nome era: Deus ouviu o meu pedido, o meu clamor. Samuel, Deus ouviu o meu clamor. Glória a Deus. E aquele menino é o filho da promessa. Foi através daquela criança que ele foi crescendo ali, junto com aquela geração perturbada, conturbada, corrompida, mas Deus preservou e Deus usou este homem para ser o último juiz. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que, glória a Deus, a gente diz assim, eu sempre ouvi dizer, né, que o Brasil é o celeiro de missões, pessoas vocacionadas, mas alguém já não acredita mais, já não acha mais que tem jeito. A igreja entrou numa mesmice, a igreja entrou numa religiosidade. Então, irmãos, só quem pode mudar é Deus. E se essa mudança só ocorre, o avivamento só pode vir se nós nos levantarmos, como Ana fez. Glória a Deus. A cura da infertilidade para produzir o fruto do Espírito Santo. A cura do coração, quando você estiver abatido, estiver perturbado, perplexo. Deus cura a sua alma. Glória a Deus. Então nessa noite, eu não vou me estender mais, mas eis aí a mensagem para nós. Se você está nessa noite com a sua alma aflita, com o teu coração atribulado, se você não está em paz, glória a Deus, eu te convido para você se reconciliar com Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Eu convido você para você aceitar a Cristo como seu único, perfeito, suficiente Salvador e Senhor. Só Ele pode trazer paz para o coração do homem e da mulher. Glória a Deus. Samuel foi resposta de oração. Essa resposta não ficou simplesmente só no livro de Samuel, na vida de Ana. Ana são quando as mães oram. Quando as mães oram pelos seus filhos, aqui é o começo. Que esse menino cresça, que essa criança seja uma bênção. Glória a Deus. E Samuel, ele teve um ponto positivo, né? Ele nunca se desviou. Foi sempre aquela pessoa dedicada na obra de Deus. Deus usou ele grandemente. Então, irmãos, está aqui a palavra de Deus para nós. No tempo sombrio, no tempo de escassez, no tempo de perplexidade, nesse tempo que nós estamos enfrentando de luta, glória a Deus, nós somos chamados por Deus para orarmos uns pelos outros, orarmos pela nossa causa, orarmos pelos nossos pedidos pessoais, orarmos para Deus entregar tudo no altar de Deus. É quando Ana despojou dos seus direitos, da sua arrogância, dos seus próprios orgulhos pessoais, ela depositou tudo diante do Senhor. Aí Deus viu a sua situação e ela ouviu o clamor dela e mandou a resposta. Assim não vai ser diferente da sua vida. Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós vamos clamar ao Senhor nesta noite. Já agradecemos o Senhor os irmãos que estão participando, né? Não são muitos irmãos, mas que assim o Senhor abençoe a cada um desses irmãos da igreja, né? Continuamos orando uns pelos outros, pela igreja do Alto da Paz, né? Eu vou convidar aqui o nosso amado irmão presbítero Misael, que vai fazer uma oração por todos os amados irmãos. Tem alguém nessa noite que realmente os irmãos colocam os pedidos de oração, né, lá no grupo. E nós vamos continuar orando uns pelos outros para que Deus
assim o faça, fortaleça a sua igreja. Então aqui o Amarildo, ele agradece aos irmãos, né?